Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel. Bom, o nosso canal, ele aborda temas da graça eterna, do preterismo completo, que ensina a escatologia consumada, e a como viver vestidos do novo homem no reino dos céus. E hoje nós teremos um tema reflexivo e responsivo também, sobre a vida no reino de Deus, suas obras e consequências, e abordaremos um tema escatológico, bíblico para isso. Tem uma passagem que Jesus disse lá no seu sermão, Sermão do Monte das Oliveiras, no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Jesus falou o seguinte: mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olhando para esse versículo, eu faço a seguinte pergunta: afinal, hoje, ainda não sabemos nem o dia e nem a hora? Quando nós olhamos para a Bíblia e a escatologia de Jesus, nós podemos responder que sim, que nós hoje sabemos o dia e a hora que este versículo se cumpriu. Isso é muito fácil para nós. Porém, essa pergunta, ela pode se tornar ambígua quando nós trazemos ela para os dias de hoje, quando nós recortamos essa parte desse contexto escatológico bíblico e colocamos dentro da escatologia desta geração, ou seja, na nossa própria escatologia de vida. Então essa pergunta, ela passa a ser ambígua. Nós podemos dizer que daquele dia e hora ninguém sabe. Por quê? Porque nenhum ser humano sabe o dia da sua partida, o último dia, o dia da sua morte. E olha, ninguém está preparado para isso. Porém, Jesus disse algo naqueles dias que reverbera até os dias de hoje. Fiquem alertas, não é isso que Jesus falou? Estejam atentos, porque a desolação virá e o fim também, o último dia está chegando. Então essa será a nossa reflexão hoje, tá bom? É por isso que eu falo, abençoados, vem para a graça que eu vou tentar te explicar. E eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comentem à vontade, compartilhe as nossas mensagens. E claro, se você amar, você vai compartilhar. E se você também quiser que o YouTube te avise, é só tocar esse sininho aí embaixo, tá bom, amados? Irmãos, vocês já entraram no site graçapura.com.br para saber o que vocês vão ver lá? Nós mudamos o site tem algum tempo, né? Esse site se transformou em um blog. E olha, irmãos, nesse blog, eu todo dia escrevo ali, publico alguns estudos meus sobre o preterismo completo. Tem artigos lá muito interessantes e eu creio que vai te ajudar em sua caminhada aí de estudo e entendimento dessa interpretação que nós decidimos seguir. Inclusive, se os abençoados quiserem ser avisados quando colocarmos um artigo novo lá no site, é só se inscrever no blog. Quando você entra no site, vai aparecer uma tela pequena ali, chamada pop-up, e aí você vai colocar o seu nome e o seu e-mail e fala se inscrever. Depois de fazer isso, você estará cadastrado em nossa lista de notícias nova, nossa newsletter, chamado newsletter. Você será avisado em seu e-mail quando colocarmos estudos novos e e-books grátis que acontecerá aí da nossa coleção e muito mais, vocês verão. Claro, isso é para aqueles que querem estudar as escrituras e não ficar indo aí pelo palpite dos outros. Vai lá, visite nosso blog, é fácil de navegar por ele. Inclusive lá no topo tem um player da nossa rádio, isso mesmo, onde você vai ouvir as melhores músicas, as melhores canções, louvores em linha com essa palavra e, claro, muita mensagem do preterismo completo. Vai lá, tá bom? Agora sim, vamos à mensagem de hoje. Olha, se eu fosse você, eu parava tudo para ouvir o que você vai ouvir aí, ou não, depende de você. Bom, abençoados, vamos ver aí essa passagem que eu falei no começo, de Mateus capítulo 24, versículo 36. Então é o tema da nossa mensagem de hoje, tá aí, olha. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. Meus queridos, deixa eu passar para vocês, essa mensagem se dará em 2 pontos de reflexão. O primeiro ponto, nós vamos mostrar a vocês, é que o texto diz debaixo da cultura bíblica, da cultura da história e da cultura bíblica. O segundo ponto é trazer esse texto de forma tratada para os dias de hoje, porque há uma ambiguidade aí, e aplicar na nossa vida também agora. Então, interpretando esse texto aí debaixo do contexto histórico e cultural,
Posso dizer que Jesus falou isto aí entre os anos 30 e 33 do seu ministério. Ou seja, no primeiro século, Jesus falou isso aí. Então Jesus, nesse momento, ele já havia virado o seu rosto contra Jerusalém. O Messias prometido de Israel, o Filho de Deus, estava próximo também de ser condenado pelos judeus à morte. Antes de entrar na cidade, Jesus desfere aí 27 acusações contra a nação, iniciando assim por dizer o final dos tempos. O juízo do último dia. Lá em Jerusalém, no templo, ele continua acusando aquela geração perversa e má daqueles dias. Ele faz fortes acusações contra as forças políticas, que era a cúria judaica, né? A força política daqueles dias era religiosa, era a cúria judaica, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus diz poucas e boas contra aquela geração má e perversa. E todos vocês devem, pelo menos eu penso assim, que entendem o que aconteceu no capítulo 23. E no capítulo 24, que é o estudo que nós vamos fazer agora, Jesus dispara, olha, o último dia está chegando e eu vou falar para vocês. Vocês estão vendo esse templo? Ele será derrubado, não ficará aqui pedra sobre pedra. A partir de que Jesus falou isso, os discípulos entenderam que o juízo viria sobre eles. É isso que se refere biblicamente à segunda vinda de Jesus. Então, atônitos, perguntam os discípulos, Jesus, que sinais haverá da sua vinda? Quando os discípulos perguntam isso, se você observar nas entrelinhas, esse é o maior reconhecimento dos discípulos. Eles entenderam a deidade de Cristo, que era o próprio Deus que estava aí. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque dentro da liturgia judaica daqueles dias, somente um tinha esse poder de derrubar o templo, que era o próprio Deus. Então essa pergunta também é o reconhecimento da deidade de Jesus. Perguntam ali qual tempo, que sinais haverá da parúzia ou da sua teofania, como é dito no Antigo Testamento, como preferirem. Jesus começa a falar de vários eventos, terremotos, pestes, fome, guerras, o amor se esfriando. Então Jesus começa a tratar de eventos no âmbito humano e começa a tratar também de eventos no âmbito espiritual, como a ressurreição. Quanto ao tempo que isto aconteceria, Jesus disse, olha, eu não sei o dia nem a hora, mas sei que será dentro dessa geração. Inclusive eu usei uma parafrase para melhor entendermos o que Jesus disse aí. Quem está assistindo a série do Sermão do Fim do Mundo já viu que eu usei essa parafrase. Eu vou colocar ela de novo aí, só para a gente entender melhor, porque dá uma síntese, né, dos versículos 34 ao 36, que Jesus está falando isso aí. Jesus diz ali, ó, tudo isso será destruído, apontando para o templo. Não sei o momento preciso, mas garanto que será nesta geração. Tudo isso será destruído, passará, porém minha profecia é verdadeira, não passará. Irmãos, é claro que entre esses versículos 34 ao 36 tem um monte de observações que nós podemos fazer, que não é o caso dessa mensagem. Inclusive nesse mesmo tema aí, eu mostrei a vocês algumas táticas que aqueles que pregam que Jesus ainda vai vir para negar a geração, eles usam essas táticas para burlar o tempo da vinda de Jesus e trazer para os dias de hoje, querendo, por exemplo, atribuir geração à raça ou a qualquer geração futura. É um assunto bem interessante e eu quero convidar a assistir essa série que ainda não acabou e também aproveitar a oportunidade que nós estamos lançando um livro sobre esse tema muito importante, muito interessante, e o título do livro é O Sermão do Fim do Mundo, onde eu mostro, versículo por versículo, de Mateus capítulo 24 e 25, do relato aí mais importante sobre Jesus, sua escatologia. Tem muitas referências, gráficos, está muito legal esse livro. Quem quiser já pode adquirir pelo nosso WhatsApp. Mas vamos voltar aqui novamente à nossa reflexão, que daqui a pouco eu vou sair de novo, eu vou mostrar para vocês por que eu vou sair dessa mensagem, mas eu vou voltar de novo. Irmãos, então esse é o contexto histórico e cultural feito pelo preterismo completo que eu falei para vocês que iria acontecer. O fato é que, biblicamente falando, hoje, nós sabemos qual foi o tempo do último dia da lei mosaica no mundo, tá? No ano 70 depois de Cristo, quando após um cerco de 3 anos e meio, o exército romano conseguiu vencer a resistência judaica dentro de Jerusalém, entrando na cidade pelo Oriente, matando e destruindo tudo o que encontrava pela frente, e essa invasão terminou justamente pelo lado ocidental da cidade, com a destruição do templo judaico, não ficando pedra sobre pedra que não fosse derrubada, cumprindo-se totalmente a sua parúzia,
como diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, que eu acho interessante essa marcha do exército com esse versículo aí. Olha. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Que coisa incrível, né, irmão? Aí está aí o contexto que se cumpriu naqueles dias. Por isso, irmãos, que hoje nós sabemos o tempo, e ele é claro. O tempo é muito claro. Nós afirmamos também que sabemos o dia e a hora, mas isso é uma força de expressão. Por quê? Porque se trata de um evento histórico. As datas, ainda mais de tempo, né, e hora, minutos, é bem precisa. A escatologia de Jesus, para aqueles dias e biblicamente falando, acabou. Não haverá um terceiro tempo. Na cronologia de Deus, dentro da Bíblia, só existe 2 tempos. Isso para os homens. Estou falando no âmbito espiritual, não. Não queira espiritualizar o que não é para espiritualizar. Antes do ano 70, aqui está o ano 70. Antes do ano 70 e depois do ano 70. Aqui, no ano 70, é a quina do tempo. Aqui é onde o presente, né, o presente daqui, onde falar era presente, as profecias chegaram ao fim. E a era do porvir, onde as profecias bíblicas não chegariam. Porém, irmãos, isso não significa, atenção que eu vou falar, isso não significa que hoje existe uma escatologia. Existe uma escatologia. A nossa vida, ela é uma escatologia. Todos nós trazemos uma escatologia. E assim vamos entrar no segundo ponto, que é trazer essa frase de Jesus para os dias de hoje, mais precisamente para as nossas vidas. Então, primeiro vocês vejam que eu tratei, né, fiz um tratamento, te trouxe o que ela quer dizer dentro do texto bíblico, e agora eu vou aplicar o contexto humano atual, respeitando a Escritura. Hoje você saberia me dizer o dia e a hora daquele dia? Ô André, qual dia? O dia da nossa morte? Porque o grande dia da escatologia é o último dia. Então seria o dia da nossa morte. Você saberia me dizer qual dia e a hora? Claro que não, né? Então, dentro dessa nossa escatologia de vida, o último dia ainda não chegou. E o pior, desse, a gente não sabe. A gente sabe do outro, ou dos passados, mas o nosso a gente não sabe. Ah, eu acho até bom, imagina se nós soubéssemos o dia e a hora de morrer, acho que nós não viveríamos direito. Nós seríamos como robôs, já pensou um monte de robô, pessoas robotizadas. Na melhor das hipóteses. Ou falsos, pois deixaríamos para acertar nossas vidas nos últimos instantes, no final. Faria um monte de coisas erradas. E os últimos anos tentaríamos fazer igual Zaqueu, retribuir tudo em dobro, em triplo, em quádruplo, a quem causamos males. E não duvides que nós somos capazes de fazer males. Porque na carne, ninguém é bonzinho. Tem gente que às vezes se acha bonzinho. Na carne nós vestimos essa capa perigosa, que nós temos desejos enganosos. Por isso que todos nós podemos ser vaso de honra ou vaso de desonra, em vários momentos da nossa vida. Por quê? Porque na carne não somos totalmente bons e também não somos totalmente maus. Porque temos um espírito, mas temos algo caído. Tem gente que fala assim, olha, eu cuido tão bem da minha família, não é verdade? Para se justificar. Mas só cuidar dos seus passa a ser obrigação e responsabilidade. E ajudar o próximo? Esse se torna mais difícil. Sabe por quê? Porque o próximo tem cor, o próximo tem cheiro, o próximo tem dinheiro ou não tem dinheiro. O próximo pode não ser tão próximo assim. Irmãos, o tempo ele urge contra nós nesta vida. Jesus continua a nos dizer, olha o que Jesus nos diz a todo momento, é por isso que isso não pode sair da nossa vista. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas essas coisas quais? Toda a nossa vida e morte. Porque ninguém passa de sua própria geração. Todos nascem, crescem, evoluem ou não, envelhecem e morrem dentro de sua própria geração. Então não sabemos o dia e a hora do nosso dia, mas sabemos que se dará no tempo da nossa geração. Jesus falou isso. Essa semana mesmo aqui no Rio de Janeiro, vocês devem ter acompanhado, faleceu uma das maiores carnavalescas, ganhou vários títulos pelas escolas de sambas aqui do Rio, que é a professora Rosa Magalhães. E aí eu comecei a pensar, poxa, essa geração vencedora de carnavais está partindo. Né? Eu me lembrei também que já morreu Joãozinho 30, que eu acredito que vocês conheçam. Eu trouxe esse exemplo só para mostrar a vocês, né, um exemplo bem prático disso, para o que eu quero dizer. Ou seja, sabemos que as gerações estão partindo e uma hora vai chegar a nossa. Fora os que já foram antes.
Então, irmãos, já que não sabemos o dia e a hora, porém sabemos a geração. Precisamos o quê? Ficar alertas, vigilantes. Precisamos trabalhar e vigiar. E por que precisamos estar atentos, André? Porque não sabemos o momento. Meus queridos, eu vou abrir outro parênteses aqui nessa mensagem, muito importante também. Eu não estou falando aqui de salvação ou condenação, muito menos em um âmbito espiritual, como alguns podem pensar. Até porque, irmãos, atenção, como um espírito será julgado em um tribunal espiritual? Porque ao ouvirmos essa palavra de um tribunal espiritual, o que se pensa é o quê? Que existe uma justiça. E a justiça espiritual é a justiça divina. Essa tem que estar sempre alinhada com a justiça, com a verdade. Diferente da justiça humana, que é falha. Em um tribunal espiritual, o mínimo que se deve esperar é a justiça divina. Porém, se formos julgados, atenção, pelo que fazemos em um traje danificado, o julgamento começa a ser tendencioso, concordam? E essa habitação, ela é danificada? E tem na Bíblia? Tem vários exemplos. Nós já vimos isso aqui. Eu vou trazer 2 exemplos. Vou trazer primeiro Pedro e depois eu vou apresentar o argumento de Paulo. Pedro, na sua carta, falando sobre o batismo. Ele falou, olha, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. Olha, o que Pedro aí está dizendo? Primeiro, Pedro escreveu para os judeus da dispersão, vocês sabem disso. Então ele está falando sobre o batismo. Antigamente, naquele contexto, havia a necessidade do batismo. Por quê? Porque os judeus, ao se declararem cristãos, eles estavam negando a fé e assumindo ser cristãos. Da mesma maneira como um gentio se tornava judeu, ele era conhecido como prosélito e fazia também uma ablução em água. Então, da mesma maneira, o cristianismo usa a água para fazer essa identificação entre os irmãos do primeiro século. Por que salvaria ele? Porque essa era a marca de que essas pessoas estavam comprometidas com o que estavam vindo do Messias. E eles fugiram daquele cerco de Jerusalém. Ninguém se aproximou de Jerusalém. Pelo menos nós entendemos que aqueles que estavam vigilantes entenderam o que Jesus falou. Olha, está chegando o dia do juízo. Então, o batismo era uma prefigura de salvação da carne, do homem, da morte. Porém, Pedro indica que não removeu o quê? Essa manifestação caída, a imundície da carne. Agora, o que nos livra dessa imundície da carne é justamente a indagação de uma boa consciência para com Deus. Essa é a única salvação proposta. É esta salvação, é ter limpa consciência. Pedro deixa essa pérola, esse tesouro escondido. Ele diz que esse batismo em água e nada do que o ser humano possa fazer remove a imundície da carne, porque isso se refere à natureza caída, você vai passar com ela, vai morrer com ela. Mas ele diz que o que nos salva é a consciência dessa indagação de pecados. Então a consciência limpa de ter feito um bom trabalho, atenção, ou boas obras, isso é válido. Paulo disse assim, olha, combati o bom combate, não é verdade? Paulo também, em Romanos capítulo 7, vou colocar aqui para a gente acompanhar, isso são raciocínios, tá, abençoado? Que eu estou aqui argumentando com vocês, que não existe essa possibilidade de um espírito ser julgado no âmbito espiritual por aquilo que ele fez em uma capa danificada, porque o seu julgamento já começaria a ser tendencioso. Então Paulo mostra ele dividido entre 2 vontades, ou seja, ele mostra que isso está presente em todo ser humano, filho de Deus. A vontade de ser bom e a vontade de ser mal. Tanto que Paulo diz no verso 25 a ele, olha, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Por esta razão, um espírito ser julgado em um tribunal espiritual pelo que se fez em uma habitação caída, como disse Pedro e como está dizendo Paulo, começa a ser um tribunal não muito certo, né? Ou seja, parece um tribunal humano. Por isso que um espírito não está vivendo esta vida, entrando em condenação, saindo de condenação, entrando em salvação, saindo de salvação. Porém, o que esse espírito faz através da carne, lhe traz consequências nesta carne. E isso é justo, irmão? Claro que é. Não está na carne? Está sofrendo na carne. Ser julgado sob a capa humana em um âmbito material é muito justo. Por isso, irmãos, que as 2 sementes, atenção no que eu vou falar, são 2 condições terrenas e não espiritual. A honra e a desonra
são condições humanas. E nós não somos a condição humana. Nós somos o vaso, que pode ser de honra ou de desonra. Então, se nós admitirmos a hipótese da honra e desonra no âmbito espiritual existir, teremos que necessariamente admitir espíritos caídos. E não há espíritos caídos. Por isso que ao tomar a decisão de entender a graça eterna e o reino de Deus, entendendo a escatologia consumada, e viver neste reino, ainda que sob a forma humana, é loucura para os homens, porque os homens não admitem isso. E ao admitir a segunda vinda de Cristo já acontecida, ou você aceita ou sai fora. Se aceitar ou admitir que um espírito está sujeito a essa separação, como era feito no Hades antigamente, porque é isso que estão dizendo aí. Se houver ainda o Hades local, irmãos, essa separação da comunhão com Deus, se admitir duas sementes no âmbito espiritual, teremos que admitir o mal no mundo espiritual. E aí, como fica? Estaríamos invalidando a plenitude dos tempos. Isso é para você refletir, tá bom? Eu sei que tem preterista completo que não aceita isso que eu falo, mas eu os respeito, porque é posicionamento. Como eles se posicionam, nós também nos posicionamos. Quem está certo ou errado? Não é essa questão de quem está certo ou errado. É posicionamento, e isso é muito saudável, porque faz a gente pensar e produzir o nosso próprio caminho. Isso é muito importante, o seu caminho. Valorize o seu caminho, anota isso aí, tá bom? O fato, vamos voltar aqui ao tema, né? Depois de explicar, tem que explicar essa contextualização dessa condenação, a qual nós estamos tratando aqui. Nós temos contas a acertar, porém aqui mesmo. Não é esperar para morrer para acertar, porque no âmbito espiritual isso não existe. E nós não sabemos o dia nem a hora da nossa morte. Mas precisamos trabalhar hoje, agora. Precisamos deixar isso para as próximas gerações. Precisamos levar isto àqueles que precisam se integrar, ou nós precisamos se integrar à sociedade e dizer o que pensamos e como pensamos. Precisamos nos reconectar com a natureza e todo ser vivo. Porque, irmãos, tudo depende de nós. Por quê? Porque nós somos a cabeça da criação de Deus. Muitas espécies de seres vivos só sobreviverão se você fizer o certo hoje. Olha a responsabilidade. Precisamos ajudar os nossos irmãos, mas não é somente levando auxílio material. É louvável, glória a Deus, mas também dar suporte espiritual. Ele precisa ouvir que Jesus já veio. Ele precisa ouvir que ele não está em uma luta para ser salvo ou não no mundo espiritual. O que ele precisa é se reconectar o mais rápido possível com o que importa para o ser humano aqui. Veja na história, nós temos vários vasos de honra que nunca talvez tenham entrado em uma igreja aceitado Jesus, até porque isso é uma atitude de quem não conhece os escritos da Bíblia. Quantos homens e mulheres deram a vida por outras pessoas para viverem? E que seus feitos ecoam até os dias de hoje, são lembrados, são memorados e comemorados. Como também existe na história os vasos da ira, que morreram como vasos da ira e são lembrados até hoje como inimigos da humanidade, diabolos, e serão eternamente lembrados, pois foram maus ao extremo em sua carne. E nós, irmãos, o que temos feito hoje? Por isso que devemos perguntar isso a todo momento. Por isso é a nossa história. Isso é a nossa escatologia, pois o último dia está chegando e chegará. Podemos ir daqui a pouco, podemos demorar um pouco mais, mas o fato é que vamos. E o que vão dizer de nós? O que as gerações futuras dirão de você e de mim? Pensa nisso, meu irmão. Tudo hoje está em nossas mãos. E amanhã, como diz o texto, ou aquele hino, né? Amanhã pode ser muito tarde. Eu costumo brincar às vezes, mas às vezes é verdade, a maioria das vezes é. Será que ao menos você vai deixar uma cartinha aí para o seu tataraneto, dizendo a ele, não entre pelo viés da religião? Será que ao menos isso você vai deixar, que já valeu a pena? Valeu a pena viver. Será que ele vai encontrar aquele livro do André Pimentel que você adquiriu comigo, que você nem leu? Até porque também você não sabia que ao comprar, comprou para que o seu tataraneto lê. Ele leu e ele se libertou. Então seu nome será lembrado eternamente. Eu falei isso, claro, incentivando você a estudar. Mas deixar um bilhetinho já vale a pena. Plantar uma árvore vale a pena. Salvar um animal do perigo vale a pena. Ir lá no teu vizinho e se reconciliar com ele vale a pena. Vamos fazer valer a pena.
Eu falei do livro, irmão, para me prestigiar também, se é que eu mereço aí o seu apreço. Então são muitas opções que temos hoje para fazer, e temos também muitas opções para não fazer. Podemos ser vaso de honra ou podemos ser vaso de desonra. Podemos ser a semente boa ou também ser o Ismael. E tudo está onde? Em nossas mãos. E lembrando, abençoado, mais uma vez, que o que aqui praticamos reverbera a outras gerações. Por isso é que pagamos em vida por aquilo que fazemos. E se cumpre. O que plantamos, colhemos. O que plantamos aqui, colhemos aqui também. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Pensa nisso. E graça e paz. E até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.